Olá, seja muito bem-vindo ao Coletiva, o programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. Bom, você já sabe que a dengue é provocada pela picada de um mosquito. Mas sempre que a gente fala sobre esse assunto, surgem várias dúvidas. Por isso, como estamos numa época de chuva, nós convidamos aqui as profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, Danúbia e Samara. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez aqui em nosso programa. Nós que agradecemos a abertura. Tá certo. Da outra vez elas estiveram aqui o ano passado, a gente conversou bastante sobre essa doença, né? Esse vírus que incomoda, que chega a matar também, né? E que é um assunto, sim, muito sério e que a gente sempre precisa falar, explicar, né? E trazer mais informações para o pessoal de casa, né? O coletivo aqui, ele tem aí uma abrangência regional, atinge mais de 20 cidades da nossa região. Então, muito legal levar essas informações. Meninas, muito obrigada mais uma vez. Eu queria que vocês começassem falando para a gente um pouquinho sobre o cenário atual, né? 2022, em Votuporanga, nós tivemos uma epidemia da dengue, né? Foi um momento muito complicado para a gente, tivemos mortes, inclusive. Eu queria que vocês fizessem um paralelo. Como é que nós estamos esse ano em relação a 2022? Sim. Então, o ano de 2022, o município teve mais de 10 mil casos positivos e contando, infelizmente, com 4 óbitos, né, confirmados. Se a gente comparar o mesmo período, na vigilância a gente trabalha em semanas epidemiológicas, então da semana 1 à semana 6, que é o período que a gente se encontra, o ano passado, nesse mesmo período, a gente teve 1.558 notificações, então casos suspeitos, e 956 casos confirmados, da primeira semana à sexta semana do ano. Quer dizer, em pouco mais de um mês, 900 e poucos casos. Casos confirmados. Em 2023, nessas 6 primeiras semanas, foram 433 casos notificados, então Metade, terço, né, disso, e foram 36 casos positivos. Então, neste momento, a gente está numa situação melhor se comparada a 2022. Nossa, bem melhor, né, Danúbia? Bem Foram melhor. 900 e pouco ano passado e esse ano 36 casos positivos confirmados. Sim, bem menos, né, notificados, menos casos suspeitos e com isso menos casos confirmados até o momento. Interessante. É possível a gente prever já e ter, assim, uma visão mais otimista de 2023, que a gente vai ter menos casos de dengue em 2023? Em 2022, todos os documentos que a gente recebeu do Ministério da Saúde, né, do grupo, a gente fala de vigilância, todos esses documentos foram nos alertando para uma grande epidemia em 2023. 22. Então, 2023. E 23 já? Em 2022, eles nos alertavam para a gente se preparar para 2023, que a previsão é de uma grande epidemia. Então, o município de Votuporanga já experimentou essa epidemia em 2022. No entanto, a gente precisa estar e estamos fazendo de tudo, né, diante das informações que eles passaram. Esses números que a gente informou poderia nos deixar mais tranquilos? Não. Porque nós sabemos, se comparado com o ano passado, nós estamos passando por grandes chuvas, né? Quase todos os dias desse ano a gente passou por chuva, e seguido da chuva vem esse sol, essa alta temperatura, e isso significa novos pernilongos. Se a gente tem um mosquito e a gente tiver um caso positivo, para isso esparramar é muito fácil. É muito fácil. Então, essa previsão, ela é baseada em quê? Essa previsão de que a gente pode ter 2023 com pandemia também? Eles seguem sempre pelo isolamento viral. Então, um ano ele tem detecta mais a presença de um vírus, então aquela população ela fica imune àquele vírus. E aí eles calculam para um próximo uma grande epidemia. E pensando nas chuvas, pensando nessa circulação de vírus, aqui em Votuporanga, né, a Samara tem os dados do índice de larvas que a gente está passando, e isso consegue também demonstrar a possibilidade de uma grande epidemia. Ah, sim. Esse índice de larvas vocês colhem como? Como é feita essa busca, essa pesquisa? A avaliação de densidade larvária, ela é feita por um sistema estadual, o sistema da antiga SUSEM. Então, é feito um sorteio de quadras aleatórias do município
E nessas quadras é feita a visita a imóveis e a coleta de amostras de larvas encontradas. Essas larvas vão para o laboratório e é feita a identificação se trata-se realmente do Aedes aegypti ou de outro mosquito. Né? Então, o nosso índice de larvas realmente deu alto esse ano. A gente está com um índice de 8,7. Lembrando que o índice acima de 3 já representa um risco de epidemia. Então, o nosso índice de larvas do município está apresentando um risco de epidemia eminente. Essas ações diárias que que os agentes de saúde fazem, né? A gente sabe que tem muitos, né, espalhados pela cidade. Como é que funcionam essas ações? Como que elas se distribuem aí nos bairros? As ações elas são realizadas geralmente de segunda a sexta, às vezes acontece aos sábados. O trabalho sempre diariamente é feito visita casa a casa para eliminação de focos e criadouros do mosquito, né? Qualquer objeto que acumule água é considerado um criadouro. E também, quando tem casos notificados como suspeitos ou positivos, é feita a realização também de visitas a imóveis, que a gente chama de bloqueio de controle de criadouros, ao redor do caso notificado, 150 metros ao redor do caso notificado. Em caso positivo, depois do bloqueio de controle de criadouros, é realizada a pulverização com inseticida também, para estar realmente atingindo esses mosquitos que podem estar contaminados. Além disso, a gente tem ações como pontos estratégicos, que são os ferros velhos, esses locais com acúmulo de criadouros, que são visitados a cada 15 dias pelos agentes. Também tem os imóveis especiais, como as escolas, supermercados, que são visitados uma vez por mês. Então, realmente, as visitas são para eliminar focos e criadouros, orientar morador, responsável pelo local, em como realizar o trabalho para evitar a proliferação do Aedes no local. Em períodos de grande número de casos, né, as pessoas sempre se perguntam, por que não faz a pulverização na cidade toda, né? Por que só faz quando tem casos positivos? O que vocês têm a explicar sobre isso? Sim, a gente segue as diretrizes do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde preconiza que a gente utilize apenas a pulverização em casos positivos de dengue. Então, apenas aquele caso positivo é passível de realização de pulverização. Os casos notificados como suspeitos é trabalhado o bloqueio de controle de criadouros. Positivando é feita a pulverização. E assim, é importante ressaltar que a gente precisa de um positivo por exame. Então, muitas vezes a pessoa vai na unidade de saúde, ela é notificada como suspeita de dengue, porém ela não retorna após o 6º dia para fazer a coleta de sangue para o exame. Quando ela não retorna, a gente não tem o resultado laboratorial, a gente não consegue fazer a pulverização. O inseticida ele é fornecido pelo Ministério da Saúde, a gente precisa de uma comprovação para estar recebendo esse inseticida e fazendo o trabalho do caso. Então, é importante que a população realmente volte e faça a coleta de sangue para a Perfeito, interessante mesmo. É possível a gente denunciar imóveis que a gente pode perceber que talvez ali tenha criadouros? E essa denúncia, ela precisa ter identificação ou ela pode ser anônima? É possível, tem os canais de ouvidoria da prefeitura, por onde pode ser registrada a denúncia, não precisa se identificar, pode ser anônima. Também tem os canais da vigilância ambiental que a gente recebe as notificações. E sempre quando feito denúncia ou notificação, tem uma equipe que vai até o local para verificar para a resolução do caso. Tá certo. A gente vai deixar aqui para vocês, então, esses telefones que vocês podem fazer essa denúncia, então, que é muito importante. A utilização de drones, o ano passado falou-se muito sobre isso. Vocês continuam fazendo e como que ela é determinada? A utilização de drones ocorreu o ano passado durante aquela grande epidemia de casos, né? Porém, nesse ano a gente não colocou em ação, por quê? Porque existe uma grande dificuldade em relação à utilização do drone, principalmente para a identificação de larvas, né? A distância que o drone passa, é muito difícil a gente identificar se naquela piscina, ela estando suja, vai ter larvas ou não. Teria que ser um trabalho mais presencial, né? Isso, por isso que é importante a gente estar investindo mesmo, até contratando mais agentes para estar atendendo o maior número de imóveis. Tá. Voltando a falar dessa questão do aumento de casos, né? Uma curiosidade que a gente sempre ouve, né? Uma história é de que se um ano você teve muita dengue, muitos casos de dengue, no outro ano você vai ter menos. Isso acontece? Por que a gente tem essa impressão? Sempre colocam isso, né? Mas não dá para a gente deixar como regra,
porque depende sim do vírus, então como a gente disse que circulou em um ano, aquela população, uma grande parte da população, como o ano passado, mais de 10 mil casos foram confirmados laboratorialmente ou por critério clínico, então mais de 10 mil pessoas contraíram aquele vírus. Então, espera-se que se for o mesmo vírus, esse ano menos pessoas vão contrair. Porém, pode ser que entre um outro vírus. Então, geralmente acontece isso, um ano mais, um ano menos, mas depende do vírus que está circulando. Então, a pessoa fica imune a esse vírus que ela pegou e por quanto tempo, Danúbia? Fica, é uma imunidade duradoura, que a gente diz. Então, o vírus são 4 tipos, né, subtipos do vírus da dengue, DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4, eles são denominados assim. Uma vez que eu contraio um desses subtipos, sorotipos, eu fico imune a ele. Então, se eu contrair o DEN1, se ficar circulando o resto da vida o DEN1, eu não vou contrair mais. Porém, existem os outros, né, sorotipos, e é possível. Então, eu contrair um tipo, aquele mesmo eu não vou ter mais, mas os outros sim. E uma vez contraído, a imunidade permanece. Ah, sim, entendi. Então, se a pessoa teve, vamos pensar assim, se ela teve 4 vezes dengue, ela pegou os 4 tipos de dengue. Contraiu as 4 vezes, tem os 4 tipos. Porém, às vezes, não, mas eu já contraí 5 vezes, eu já tive 6 vezes dengue, que é a situação que a Samara colocou. Muitas pessoas apresentam os sintomas, procura o serviço de saúde, é notificado e não volta para fazer o exame. Hemograma não faz diagnóstico de dengue. O teste rápido, que é o NS1, que eles falam, eles não faz o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico de dengue é a sorologia, e a sorologia não é por falta de data no SUS, não é por falta de exame. É um padrão a partir do 6º dia de sintomas, quando a gente detecta esse aumento, né, do anticorpo no organismo, que a gente consegue detectar. Então, eu só posso falar que eu tive todas aquelas vezes quando eu tiver o resultado da sorologia. Então, pode ser que tenha sido um falso positivo, Pode né? acontecer. E a pessoa não investigou até o fim, Sim. né? Você comentou aí que são 4 tipos da dengue, mas em alguns casos a dengue pode levar à morte. Depende isso do tipo que eu contraí ou depende da minha imunidade? Como é que é? Então, cada vírus ele reage, ele tem algumas características, mas geralmente os óbitos e os casos mais graves, eles estão também relacionados à pessoa que contrai. Então, a gente fala, um adulto jovem, rígido, saudável, ele vai reagir de uma maneira ao vírus da dengue. Um idoso, uma criança, uma pessoa com comorbidades, né, com doenças, né, variadas, ele vai reagir de uma outra forma. Então, os vírus têm as suas características particulares, sim, mas depende, tem pessoa que contrai o DEN1, que seria tranquilo, e morre. Então, varia também de acordo com a imunidade, com o estado da pessoa. Tá. Isso depende também do prazo que eu busquei ajuda? Quando de fato, acender o alerta e falar, preciso de ajuda médica? Sim. Então, a gente fala, diante dos primeiros sintomas, nós precisamos de parar com essa cultura de vou me virar em casa, com a minha vizinha foi assim, a minha mãe já passou por isso. Diante dos primeiros sintomas, eu preciso procurar o serviço de saúde. Então, e quais são esses primeiros sintomas? A dengue geralmente começa com uma febre alta, dor no corpo intensa, a sensação que apanhei, fui atropelada, dói todo o corpo, e aí náusea, vômito, dor abdominal, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, são alguns sintomas. E aí, diante disso, nós, né, que vivemos em um país, em um estado, em um município que tem a presença do pernilongo, que tem a presença do vírus circulante, nós precisamos procurar imediatamente o serviço de saúde. Eu já contraí dengue também, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? E quem já contraiu sabe que quando você acorda com aquela sensação, é uma sensação diferente de tudo que você já viveu, né? Então, basicamente, eu estranhei mesmo logo no início, porque eu falei, nunca senti o que eu estou sentindo. Então, realmente, a gente precisa se alertar, né? E buscar ajuda.
Porque, como você comentou, essa questão pode levar à morte. Mas o que seria, de fato, esse diferencial? É a falta de hidratação? O que causa a morte, de fato? Também. Então, o sistema imunológico, quais são as comorbidades, quais são as doenças que essa pessoa tem, que pode, né, prejudicar o andamento. A hidratação é algo extremamente importante, né? Enquanto uma pessoa com dengue, que seja um suspeito ainda, mas ele vai ser tratado com dengue, ele precisa ser hidratado. Como é que a gente trata a dengue? Trata com antitérmico, se ela tiver febre, com analgésico por conta dessa dor, né, difusa pelo corpo, e hidratação. A pessoa com dengue, ela desidrata muito rapidamente, ocorre essa perda, né, de líquido nas células, e isso faz toda uma complicação no sistema, né, no organismo da pessoa. Então, o médico me orientou, né, a equipe me orientou a tomar bastante, eu tenho que beber bastante líquido. Quanto que é esse bastante? Existe todo um protocolo, um manejo clínico. Quanto de líquido eu tenho que ingerir por dia? Mais ou menos 30 ml por quilo eu tenho que ingerir durante aquele dia. Então, isso a pessoa precisa estar bem orientada. Então, é muito mais do que um período normal, muito né? Mais. Você tem que tomar muito mais água, né? No que precisa, né, é muito mais. E chega num ponto que a pessoa já não consegue, porque começa a ter náusea, começa a ter vômito, né? Às vezes não aceita nem o alimento, que dirá aquela quantidade de líquido, até porque a gente não faz grandes atividades quando está com suspeita de dengue, e aí não consegue ingerir. Preciso retornar para o serviço de saúde? Eu preciso retornar. Aquilo que eu não estou conseguindo ingerir via oral, precisa ser parenteral, precisa ser por soro, né? Precisa receber, tem que estar hidratado. Eu ouvi muito assim, que a dengue ela é traiçoeira. Você acha que você está super bem, que você já melhorou da doença e de repente você tem uma queda. É aí que às vezes se complica, né? Geralmente a gente fala a partir do 3º ou 4º dia, quando a febre tende a baixar, alguns outros sintomas eles ficam mais aparentes e se agrava. Então, passou a febre, parece que eu estou melhor, e aí eu fico tranquila, é quando acontece. Grande parte dos óbitos acontecem por volta, né, do 5º dia de início dos sintomas. Por isso, essa febre ela começa a baixar e os outros sintomas pioram pela desidratação ou pelas outras complicações que algumas pessoas, infelizmente, desenvolvem. E aí, às vezes, a pessoa precisa voltar a trabalhar, precisa voltar à sua rotina e aí deixa de lado um pouco, né, esses sintomas e acaba piorando, né? Piorando. Então, a dengue, ela exige uma atenção do início ao fim do mesmo, início né? ao fim. E a hidratação é o caminho que a gente precisa ficar atento, não conseguindo ingerir, precisa retornar ao serviço de saúde. Quanto tempo a doença dura, vamos dizer assim? Quanto tempo eu fico com sintomas? Geralmente 7, 8 dias as pessoas, alguns melhoram antes. E aí a nossa dificuldade de fazer o diagnóstico laboratorial. Algumas pessoas teve os sintomas 3, 4 dias e melhorou mesmo, aí nem retorna. A média de 6 a 7 dias, que geralmente fica afastado e tem a melhora, a remissão de todos os sinais e sintomas. Mas isso pode prolongar, dependendo das complicações ou, né, dessa pessoa, como pode acontecer, terminar esses sintomas antes também. Tá. Mas a média de 6 a 7 dias. Ainda falando desses tipos, é possível saber qual tipo de dengue que eu contraí? Ou pelos sintomas, talvez, ou pelo exame? O nosso município, Votuporanga, é um município sentinela para dengue. Então, nós temos a permissão de encaminhar ao Estado 2 amostras por semana de pacientes suspeitos de dengue para fazer esse isolamento. Então, ele é encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz, de São José do Rio Preto, e aí lá eles fazem o isolamento. Porém, esse caso é um suspeito, porque eu tenho que encaminhar a amostra até o 3º dia de sintomas, que aí eu consigo ver o vírus mesmo, né? Detectar a partícula daquele vírus. E aí ele consegue me falar, é o DEN1, é o DEN2. Se a gente faz a coleta no 6º, no 7º dia, que é a sorologia, a gente já não identifica o vírus. Eu não consigo dizer, eu consigo falar, tem anticorpo contra o vírus da dengue, mas eu não consigo ver. Então, a forma de se dizer, esse município está circulando, qual é o tipo, é através dessa unidade sentinela,
ou quando acontecem os óbitos, se tiver essas amostras, né, até o 3º dia de sintomas. Então é um programa Sentinela que encaminham amostras semanalmente para Rio Preto. E serve como uma base geral, mais ou menos, do município, né? Para o município e aí para a região, né? Porque a gente é muito próximo, um município do outro. Tá certo. Falando então sobre essa forma de contágio, como que a doença acontece? Como é essa contaminação? Então a gente precisa de um mosquitinho, a Aedes aegypti, a gente precisa de uma pessoa que esteja no período de transmissão, está lá com o vírus circulante. Esse mosquito pica essa pessoa que está com o vírus, ele passa por um processo lá dentro dele e após alguns dias ele começa a picar outras pessoas e aí não termina nunca esse ciclo de transmissão se a gente não conseguir terminar com o mosquito. Que é o que a Samara falou. Depende de todos nós cortar esse ciclo. Se enquanto a gente tiver um pernilongo, enquanto a gente tiver uma pessoa positiva, isso não vai... Esse pernilongo pode contaminar quantas pessoas? A gente consegue saber? Olha, geralmente ele pica mais de 30 pessoas. O mesmo pernilongo? Depende da quantidade de sangue que ele consegue sugar de cada pessoa. Às vezes a gente percebe, espanta e ele precisa de mais sangue. Então, essa quantidade é muito variável, mas tem estudos de mais de 30 pessoas podem ser picadas. O mosquito fêmea que transmite só, é isso? Isso, somente a fêmea ela se alimenta do sangue. O macho ele se alimenta das seivas da planta, a fêmea também. Mas para a postura dos ovos, ela precisa, para a maturação dos ovos, ela precisa de sangue. Então é aí que ela faz a sucção do sangue para fazer a deposição dos ovos. Me conta o que a gente estava falando antes, né? Essa questão dos ovos. Os mosquitinhos, eles já nascem com o vírus? Se a mãe está contaminada? Como é que é isso? Se o Aedes aegypti fêmea estiver contaminada com o vírus, colocam os ovos e os mosquitos já nascem contaminados. Então ele não precisaria nem picar alguém, já nasce com... Isso, não precisa picar, já nasce e já transmite. Esse ovinho, ele fica ali por quanto tempo ele vive? O ovo ele é depositado nas laterais do recipiente que acumula água. E geralmente quando a gente só vira o recipiente e deixa ali, depois esse recipiente encher de água novamente, pode desenvolver a larva e nascer o Aedes aegypti. Geralmente o ovinho fica ali dessecado em ambiente seco por mais de um ano. Por mais de um ano? Por mais de um ano. Então se ele voltar a ter água depois de um ano... Isso, se voltar a ter água depois de um ano, volta às etapas da fase larva, pulpa e o mosquito adulto. Como funciona então essa higienização para a gente evitar isso, né? Para realmente acabar com os ovos ali? Talvez até as margens da piscina, bebedouro dos cachorros, como que funciona? Sim, o bebedouro dos animais, a maior parte que a gente encontra de larvas nos imóveis é no bebedouro de animais. Então, assim, a pessoa geralmente só repõe a água, ela não higieniza, né? O mosquito coloca os ovinhos nas laterais, então a gente precisa de higienizar com uma esponja certinho, lavar com água, sabão, para depois repor a água. Né? Quando a gente só repõe a água, os ovinhos ficam ali e a gente não combate o ciclo, a gente não elimina, não para o ciclo. E geralmente a piscina a gente sempre fala, a piscina tem que estar clorada. Né? A piscina clorada, se existe o ovo ali, quando vira a larva morre. Entendi. Então não tem proliferação de Aedes aegypti em piscina devidamente clorada. Ela não precisa estar limpa com a água transparente. Ela tem que estar clorada, né? Muitas vezes a gente chega em um local, a piscina realmente está com uma água mais escura, porém está clorada, então não tem proliferação no local. Ok, então as piscinas elas são prejudiciais quando elas estão totalmente abandonadas mesmo, né? Isso, quando está abandonada, sem o tratamento adequado da água. A pessoa que está com a dengue, se a gente calcular que é o mosquitinho que pica essa pessoa e depois transmite para outras, né? É assim que ele leva o vírus, então seria certo a gente dizer que a pessoa com dengue, ela deve passar repelente? Sim, a pessoa com dengue deve usar repelente, assim como as outras pessoas do mesmo imóvel, né, que moram na mesma residência, porque ela pode ter adquirido dengue ali e o mosquito que transmitiu para ela pode estar no local contaminado e pode transmitir para os outros. Então é importante a pessoa que está com dengue usar e os familiares também.
Tá certo. A dengue hemorrágica, ela assusta muito, né? A gente sabe de muitas mortes que são diagnosticadas por causa da dengue hemorrágica. Como que ela acontece? Então, geralmente em pessoas que já tenha previamente algum, né, comportamento, alguma alteração no sistema circulatório, alguma descompensação, né, nesse sistema. Então, por conta dessa desidratação que acontece, tem uma alteração no organismo e ela começa a apresentar pequenos sangramentos, muitas vezes, que é o que a gente fala, e a gente pergunta, né, durante o atendimento, sangrou a gengiva quando, né, foi escovar os dentes, sangrou o nariz, a mulher não estava no período menstrual e aconteceu um sangramento, então essa dengue hemorrágica, antigamente falava febre hemorrágica, é uma descompensação no organismo que começa a apresentar alguns sangramentos e aí isso pode acontecer, né, evoluir para óbito. Então depende do organismo da pessoa. Algumas pessoas que fazem uso de alguns anticoagulantes precisa ficar atento a isso e diante de qualquer pequeno sangramento que seja, procurar o atendimento. Porque eu fui classificado, né, como um caso A, eu não tenho nenhum problema de saúde, eu sou um adulto jovem, estava só apresentando uma dor no corpo e uma febre, estava, né, tranquilo aparentemente. E no dia seguinte eu levantei para escovar os dentes e teve um pequeno sangramento. Depois de algumas horas teve um pequeno sangramento no nariz. Isso precisa ser observado rapidamente. Vai ser feito o hemograma, o cálculo de plaquetas, que está relacionado, que são as células, né, que evitam o sangramento, que a gente fala que faz a coagulação. Então, precisa desse acompanhamento. Diante de qualquer pequeno sangramento, precisa procurar o serviço de saúde. Então, a dengue hemorrágica, ela não é um tipo de dengue, ela é uma complicação, Uma vamos dizer assim? complicação, a gente pode dizer, que acontece, não necessariamente causado por um tipo, né, por um vírus. Ela pode ser o DEN1 que provocou, a pessoa teve essa complicação, esse sangramento. Não depende do vírus. Em quanto tempo eu desenvolvo os sintomas depois de ter sido picado? Geralmente, a partir do terceiro ou quinto dia pode acontecer isso. Mas lembrar que foi picado, depois de alguns dias eu vou começar a apresentar os sintomas e depois de alguns dias eu começo a transmitir a doença, em média de 3 a 5 dias. Tá. Essa reação no local da picada, ela é diferente se eu for picada por um pernilongo normal ou se eu for picada por um pernilongo que tenha dengue? Não. Na realidade, a reação ela vai depender de uma reação do próprio organismo da pessoa. Tem pessoas que são mais sensíveis, né? Tem uma certa alergia, tem maior hipersensibilidade, desenvolve uma reação maior. E outros não. Então, não depende do mosquito, depende realmente do organismo da pessoa. Do organismo da pessoa. Agora, continuando nessas dúvidas que a gente tem, né, no dia a dia, qual a distância que um mosquito ele pode sobrevoar? Assim? Qual a distância que ele atinge? Vocês comentaram que isolam um quarteirão, mais ou menos. Seria isso? Isso. Geralmente de 150 a 200 metros. É uma média de distância que ele pode realmente ali percorrer, sobrevoar. Tá. Então, é realmente nesse raio que a gente faz as ações quando tem um notificado como suspeito ou positivo. Entendi. Então, quer dizer que se na minha casa eu estou percebendo muitos pernilonguinhos ali, muito mosquito, quer dizer que o problema está ali perto mesmo, é isso? Sim. Podemos concluir isso, Sim, então. a maioria das pessoas que reclamam, que ligam, o foco está próximo do imóvel e se não estiver no próprio imóvel, né? Geralmente a pessoa não se atenta, mas a calha pode estar entupida, criando, né, proliferando a Aedes. O ralo, aqueles ralos externos, às vezes não tem uma caída legal, acumula água e ali a gente encontra bastante. Então, o nosso trabalho, quando tem essa notificação, realmente é de ir na casa, verificar o imóvel da pessoa que reclama também e os arredores, porque o foco está ali nas proximidades. Tá. Vocês demoram quanto tempo depois de uma denúncia, depois de um pedido de verificação? Depende da demanda, né? Nos meses mais chuvosos, igual agora a gente está passando, a gente tem uma maior demanda. Mas geralmente é 2, 3 dias para a equipe estar chegando no local no máximo. Quanto tempo de vida tem um mosquito?
Em média, 35 dias. 35 dias. Ele sobrevive É pouco em tempo, mas média. já faz um estrago. Faz um estrago. Já é suficiente, né? Mas se eu acabar com o criadouro hoje, vamos supor que era a piscina que estava com problema e limpamos e tal. Em quanto tempo eu começo a perceber essa diferença? Então, geralmente, né, devido ao tempo de vida do mosquito, que é em média de 35 dias, né? Se a gente eliminar todos os criadouros nas proximidades, nesse período máximo de 30 dias, 35, a gente não vai ter mais problema com o mosquito. Né? E lembrando que, assim, se a gente só eliminar o mosquito adulto e não eliminar o criadouro, a gente vai continuar tendo problema, porque vai estar nascendo ali diariamente mais mosquitos. Então, realmente, a base do trabalho é eliminar os criadouros do Aedes. Que é água parada, água né? parada. E pronto. Isso. Aplicar borra de café nas plantas, nos vasos, ajuda a combater o mosquito? Não tem nenhum estudo científico que comprove realmente a eficácia da borra de café. Mas a gente tem produtos alternativos que são produtos que todo mundo tem em casa. Por exemplo, detergente, que a gente pode diluir na água e aplicar nos ralos externos, ou mesmo sabão em pó diluído em água, pode estar jogando ali nos ralos externos. Então, a salmoura também, a água diluída com sal. Então, assim, são produtos de fácil acesso também e que tem realmente estudos que comprovam que eles eliminam as larvas do mosquito. Depois de quanto tempo uma água parada ela pode desenvolver o mosquito? Geralmente, o ciclo de vida do mosquito é de 7 dias a 10, depende de temperatura e também de condições da água para a larva se alimentar. Então, geralmente, de 7 a 10 dias, com água parada no local, tem o nascimento de mosquito. Interessante, vamos ficar atento então. Eu posso passar pela dengue sem desenvolver os sintomas? Pode passar. Então, geralmente, a gente tem os casos mais graves, com mais sintomas, tem os casos, a gente fala que é oligossintomáticos, que são menos sintomas. Algumas pessoas passam sem perceber pela dengue. Algumas pessoas têm tantos, né, tão acentuados e outras pessoas podem sim passar sem apresentar sintomas. São as sortudas. As sortudas. A dengue ela pode deixar sequela ou alguma complicação futura? Tem. Geralmente essas complicações acontecem no curso da doença, né, até 2 anos após, que são as complicações hepáticas, complicações renais, como uma insuficiência renal, algumas síndromes, está muito vinculada, né, após algumas infecções, que é a síndrome de Guillain-Barré, que acontece perda de movimento, da força muscular. Então, pode sim, algumas complicações, tanto até levar, né, ao óbito, mas pode acontecer. Essas complicações dependendo, então, do sistema imunológico, das doenças de base que essa pessoa pode ter, como que ele caminhou com a doença. Pode acontecer algumas complicações e algumas complicações severas. Tá. A vacina hoje, ela está disponível, né? Eu acho que na rede particular, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Quem pode tomar essa vacina? Quais são as recomendações? Então, assim, enquanto serviço de saúde público, nós não recebemos documentos oficiais, né, autorizando. O SUS, ele não tem disponível ainda a vacina contra a dengue, somente na rede privada. E aí os documentos das marcas disponíveis, geralmente a partir dos 9, 10 anos, aos 45 anos, em média, e para as pessoas que já tenham tido de maneira confirmada laboratorial a dengue pelo menos uma vez. Então, se eu estou nessa faixa etária, mas eu não tive nenhuma vez a dengue confirmada, eu também não consigo tomar. Para o SUS, ela ainda não está disponível, como, né, a gente diz, o SUS ele vai liberar para uma grande parcela da população e precisa ter todos os estudos de todas as fases, né? Precisa estar isso documentado. Mas na rede particular consegue essa vacina para essa população. E muito importante a gente frisar, precisa ter o resultado laboratorial, né? Para confirmar mesmo. Como é a aplicação? É só uma dose? Depende do laboratório produtor. Então, tem laboratório que são 2 doses, depende de qual que vai estar disponível lá, não tem uma regra. Tem perspectiva, Danúbia, dessa vacina chegar na rede municipal, pública? Até o momento, a gente não foi, né, notificado, não recebeu nenhum documento oficial do Ministério da Saúde.
o que a gente acompanha pelas redes sociais, pelas matérias, é que esse estudo ele não para, ele continua. Mas nós não temos como dizer, em 1 ano, em 6 meses, nós não temos essa informação. Mas aqui em Votuporanga, laboratórios então da rede particular têm essa vacina? Sim, nós temos conhecimento que algumas clínicas particulares fornecem, sim. Mas é importante, mais uma vez, ressaltar que a pessoa tem que ter tido comprovado, né, esse vírus, né? Ter contraído esse vírus, isso, né? E ter isso confirmado. Como a gente já disse, às vezes eu posso falar, eu tive todos os sintomas, então eu tive dengue. Mas se você não tiver o exame comprovando, não vai receber não a vai vacina. ser possível. Tá. Como diferenciar a dengue da Covid, né? O ano passado, por exemplo, a gente enfrentou muito isso. A gente estava com uma alta de número de Covid e também de dengue, né? E também de gripes comuns que acontecem nessa época do ano. Como é que eu sei o que eu tenho? É difícil mesmo, difícil. Né? Por isso que a gente pede, então, sempre procurar o serviço de saúde, onde ali vai ter o profissional capacitado para isso, mas o Covid e as outras gripes, esses sintomas gripais que diferenciam. Então, a tosse, os espirros, às vezes uma dispneia, um cansaço, falta de ar, é o que geralmente diferencia da dengue, que aí seria a febre, a dor de cabeça, a dor no corpo, que também pode estar no Covid e nos outros resfriados, né, nos outros sintomas gripais, mas a dengue geralmente não tem essa tosse, esses espirros, não é frequente. Porém, pode acontecer. E aí, para isso, a gente precisa procurar o serviço de saúde para que seja feito o diagnóstico diferencial. Nada impede do profissional notificar os 2 agravos, que é o que chega para a vigilância. Então, ele tem febre, ele tem dor no corpo, tem náusea e está apresentando tosse também. O médico ele pode suspeitar de Covid e de dengue? Ele pode. Então, serão feitas 2 notificações, coletado 2 amostras diferentes, né? Então, uma para o Covid, por exemplo, um teste, um suave e o sangue. Então, precisa procurar o serviço de saúde para poder fazer essa diferenciação. Tá. Crianças, elas reagem de forma diferente à dengue? Pode reagir. Primeiro, né, a gente não conseguir, às vezes, observar, porque ela não consegue relatar exatamente o que está sentindo. Então, geralmente, o choro intenso, a criança fica irritada. O risco dela desidratar muito mais rapidamente do que um adulto jovem, ele é maior. Então, geralmente, isso que diferencia. Uma criança, ou o bebê, por exemplo, é um choro intenso, a febre, às vezes a vermelhidão no corpo, que faz o médico pensar em dengue. E aí a conduta também, a hidratação, como direcionar esse caso. Então, a criança começou com essa febrinha, às vezes o corpo vermelho, está mais irritada, procurar, porque pode ter. A criança pode contrair dengue também, infelizmente. E as gestantes, quais são? Ela tem sequelas? Qual é a situação? O risco da gestante é quando ela contrai a zika. Há alguns anos a gente passou, o Nordeste principalmente teve altos números de zika, e aí relacionado à zika, a microcefalia, aqueles bebês que nasciam com o cérebro menorzinho, a cabeça com algumas deformações. Então, a gestante que contrai a dengue, ela é uma gestante, ela vai precisar de um cuidado maior, desse acompanhamento, desse monitoramento maior. Mas se ela, porventura, como é o mesmo mosquito, ele pode ser a dengue como ele pode ser a zika. Então, e a chikungunya também, né? E chikungunya também, para colaborar com a gente, para facilitar, pode ser também. Tá. Então, a gestante, ela precisa ter um cuidado maior, e aí por isso a gente recomenda para as gestantes, sim, todas, usarem e repetirem e reaplicarem o repelente várias vezes ao dia, sim, pensando na dengue, mas principalmente pensando na zika, por conta das complicações com o bebê. Como é que nós estamos hoje com a zika no município? Temos circulando? Esse ano nós não tivemos nenhum caso confirmado e nem notificado. O ano passado nós tivemos 12 casos suspeitos e um caso confirmado de zika, que teve uma boa evolução. E chikungunya, nós não tivemos nesse ano nenhum caso suspeito nem confirmado, e o ano passado também não foi confirmado nenhum caso de chikungunya.
Qual é o tratamento hoje base, né? Vamos dizer assim, que a gente sabe que cada caso é um caso, mas qual é o tratamento base hoje prescrito pela rede municipal enquanto a pessoa estiver com a dengue? Então, todo o protocolo, ele envolve, geralmente, um antitérmico, porque a grande maioria das pessoas com dengue ele tem febre, um analgésico, por conta das dores no corpo, na cabeça, nas articulações, e a hidratação. A hidratação é o principal ali. Algumas pessoas desenvolvem um prurido, né, uma coceira no corpo, e aí para alguns casos entra-se com um antialérgico também, quando tem o vômito. Então, ele é sintomatológico, a gente fala. Então, diante dos sintomas que aparecem, ele vai ser tratado, mas a hidratação é o padrão para todos. Como evitar a dengue? Apenas através do repelente, uso de venenos comuns, aqueles de tomada ou qualquer outros que soltam aquela fumacinha? Conta pra gente, como é que funciona? A maioria desses inseticidas comuns de uso residencial são inseticidas que o Aedes aegypti já tem uma certa resistência. Então, ele pode dar uma afugentada, sim, mas não tem um efeito muito duradouro. Então, assim, é importante realmente o uso de repelente nas pessoas, né? E realmente aquela verificação do quintal, né? Uma vez por semana, vou verificar o meu quintal, eliminar os criadouros, os locais que estão acumulando água, evitando a proliferação do Aedes. É a única forma da gente combater realmente a dengue de forma efetiva. Então, em períodos de maior chuva, o nosso cuidado tem que ser ainda maior, né? Sim, quanto maior chuva, maior acúmulo de água, então os cuidados têm que ser redobrados. Então, assim, pelo menos uma vez na semana, as pessoas têm que se atentar, verificar o quintal realmente, tá jogando o sabão em pó com a água diluídos ali num ralo, olhando as calhas, que geralmente com ventania se entopem e pode estar acumulando água e proliferando o Aedes. Ambientes muito frios, eles têm menos casos de dengue? Sim, em ambientes frios, né, que não tem um clima tropical, o mosquito ele não se desenvolve, né? Então, assim, em locais mais frios não tem a incidência do mosquito. É que esse frio é frio de né? verdade, Mesmo, né? Frio. Às vezes, pra gente que é acostumado nesse daqui. super calor, faz 20 graus, a gente tá com frio já, né? Sim. Não é o suficiente. Então, precisa, Samara, ter uma Sim. temperatura Abaixo de 10, bem né? Abaixo de baixa, 10 pra gente perceber. pra gente conseguir eliminar. Senão, esse friozinho para nós que é 20 graus, Não serve, adianta. não resolve. Agora, mais uma dúvida. O mosquito, ele atinge qual altura? Porque muita gente fala assim, eu moro em prédio, aqui o mosquito não chega. Como é que é? Geralmente, térreo e primeiro andar. Ah, sim. Térreo e primeiro andar. Térreo e primeiro andar, essa altura. Geralmente ele voa baixo, é um mosquito que não voa muito alto, é 1,5 m. Então não é aquele mosquito que geralmente está no teto do imóvel. Geralmente ele está mais baixo, diferente do Culex, que pode voar mais alto, que é aquele que fica zumbindo no ouvido à noite. Sim, e esse daí não causa nenhum problema? Esse não causa as arboviroses que a gente tem além no do município. barulhinho. É só o incômodo O mosquitinho mesmo. da dengue faz esse barulhinho também? Não. Ah, então eles se diferem, a gente pode se diferenciar assim também. Além das coloração. características, né? Isso. Como é que eles são, O Samara? Aedes aegypti, ele é listrado, branco com preto, né? O Culex, ele é mais acinzentado, amarronzado. Geralmente ele é um pouco maior do que o Aedes também, o Aedes é menor. E tem a questão do zumbido mesmo. O Culex faz aquele barulho característico. Tá certo. Bom, a gente tentou tirar aqui o maior número possível de dúvidas, né? Porque com certeza isso ajuda, às vezes tranquiliza também, né? E eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. A gente está se encaminhando aí para o final do programa. Quero deixar aberto agora, caso vocês queiram deixar alguma mensagem para o pessoal de casa. Sim. Então, nós agradecemos, né, pelo convite, pela abertura. É sempre bom poder falar disso, porque nós precisamos usar o momento de prevenção. E prevenção é não deixar o criadouro, é a gente eliminar o foco mesmo, que é a água parada, não é nada muito complexo. Pedir encarecidamente,
se cuidem, né? Se protejam. Diante dos sintomas, procure o serviço de saúde e, uma vez com a suspeita, retornem para fazer o exame. Isso é de extrema importância para a população em geral, não só para o indivíduo, mas é pensar no coletivo, que precisa todo mundo confirmar laboratorialmente. Mas, mais uma vez, né, em nome da Secretaria de Saúde de todo o município, nós agradecemos pela abertura. Tá certo, muito obrigada, viu? Importante frisar, Fabiola, que não é porque o índice de casos está baixo agora, né, nesse início de ano, que a gente tem que relaxar os cuidados, né? Então, assim, a gente tem uma previsão de um início de aumento de casos para fim de fevereiro, começo de março. Então, é importante realmente a população ficar atenta a isso, cuidar dos imóveis, né? O índice de larvas está alto e o que representa que a gente tem muito vetor. Então, a gente tem que cuidar realmente dos nossos imóveis. Tá certo. E a gente agradece a participação. É sempre bom a gente estar orientando a população para tentar conscientizar também, né? É isso mesmo, com certeza. Se cada um cuidar do seu espaço, dá tudo certo, né? Vamos juntos aí combater a dengue, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. A gente deixa mais uma vez os telefones da Secretaria Municipal de Saúde. Se você quiser fazer alguma denúncia ou algum pedido, buscar mais orientações, todos os profissionais lá estão à sua disposição. Muito obrigada mais uma vez e a gente volta na próxima semana. Até lá!